Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball. Esta semana, na quarta-feira, começa a Copa Libertadores para o Flamengo e você pode acompanhar os lances ao vivo da Conmebol Libertadores pelo OneFootball. O link está na descrição do vídeo, você faz o download e você vai acompanhar lances ao vivo das partidas da Conmebol Libertadores, você podendo então acompanhar a competição de graça pelo aplicativo do OneFootball, só fazer o download, o link está na descrição desse vídeo, combinado? Pois então, galera, agora volta mais uma vez, né, aquele tema Gabigol, Pedro, não vão mais jogar juntos. O Gabigol, após o jogo, após a vitória do Flamengo no jogo de ida, na decisão do campeonato estadual, falou com a imprensa na zona mista, acabou, né, assumindo ali, verbalizando a conversa que teve com o Vitor Pereira, pedindo para jogar um pouco mais adiantado, né, querendo voltar mais a uma posição mais, digamos, de origem, né, saindo ali um pouco da função. O próprio Gabigol acaba fazendo uma análise breve ali sobre como o Flamengo joga hoje, a mudança que acontece, e ele tá se sentindo desconfortável. Desconfortável, inclusive, é uma palavra que a gente usa frequentemente quando a gente vai falar de algumas questões um pouco mais táticas, né? Futebol é isso, né? É você confortar, desconfortar, provocar o erro do adversário, você provoca o erro ao adversário, obviamente a origem é um desconforto, né? Então a gente fala muito sobre isso, um rendimento de um atleta por cair, acaba caindo, mentalmente está fragilizado e tal, porque ele está desconfortável e tal. Então é curioso, né, a coincidência, ele ter inclusive utilizado essa palavra, né, para descrever um pouco do que ele tá sentindo jogando nessa posição. Mais do que isso, fazendo algumas dessas funções que são exigidas hoje, né, jogando ali com 3 zagueiros e tal. Vamos inclusive escutar o próprio Gabigol. Vamos ver o que o Gabigol falou sobre isso e aí a gente vai trazer sobre esse tema Pedro ou Gabigol, se vai jogar juntos e um pouquinho dessa seara que vai voltar, obviamente, né, a permear ali os assuntos quando a gente vai falar sobre o ataque do Flamengo. Acho que foi no penúltimo treino a gente conversou, eu e o Vitor, onde expliquei para ele uma situação que nesse esquema onde eu estava jogando não estava tão confortável, por mais que eu ajudei o time no começo da temporada. Uma conversa super tranquila, onde ele me entendeu e eu também entendi ele. Ano passado já era outro esquema e agora é outro também, onde jogar um pouquinho mais recuado. E a gente conversou e ele optou pelo Pedro hoje. E eu falei para ele que ia buscar o meu espaço, trabalhar bastante para poder ajudar o time, como eu ajudei hoje. Quando eu entrei ali, a gente jogou como 2 atacantes, então isso me deixou mais confortável dentro do campo para poder fazer as jogadas e procurar os gols. Então, uma conversa super tranquila. E agora é descansar amanhã e segunda-feira ver também sobre as dores que eu estou no adutor, que eu venho carregando desde o Al-Ahly. Quando eu tive essa semana de entre aspas, né, ali de trabalho na academia, me ajudou bastante. Ainda não estou 100%, mas melhorei bastante. Então vamos ver domingo e segunda para ver como é que vai ser para quarta-feira. Bom, acaba tendo muitos assuntos, né, pra gente falar sobre essa fala de um pouco mais de 1 minuto do Gabigol. Primeiro, desde o Al-Ahly, ele tem esse desconforto muscular, desde o Al-Ahly, a gente tá falando, já se passaram mais de 10 jogos, né? Não, teve a questão ali do Arrascaeta, que é um outro, né, muito mais grave, tem uma questão do público já atrás de um histórico e tal. Agora do Gabigol, então, enfim, o Flamengo em alguns momentos, em aspas, né, sacrificando alguns jogadores pela necessidade do resultado, desde então, porque desde o Al-Ahly, né, que ele tá com esse desconforto, e agora com essa intertemporada, né, que pôde se fazer, ele pôde ali fazer um fortalecimento, um equilíbrio muscular. Um outro, o Gabigol, primeiro que a gente tá falando dos jogadores, na minha opinião, mais inteligentes desse elenco do Flamengo, principalmente quando a gente fala na questão tática, tá? Então, assim, é uma interpretação que eu tenho do Gabigol, quando ele fala, quando ele verbaliza, até a sua forma de jogar, de se posicionar, de entender. Taticamente, um jogador muito inteligente. Ele dá uma alfinetada ali, né, na brincadeira, né? Ano passado a gente jogava com outro esquema e hoje a gente joga com outro esquema de novo, vai dar uma risadinha. Isso aí, quem tinha que ter vergonha de ouvir isso era o Marcos Braz, o Spinda ou o Landim, quem planeja o futebol do Flamengo. Porque fica aquilo, é esquema toda hora diferente, você fica mudando toda hora esquema diferente, e aí, obviamente, né, acaba estourando nos jogadores, os caras têm que, né, assimilar pra executar, enfim, mas isso é uma outra conversa. E aí ele fala, né, que se sentiu mais confortável até quando entrou, que é verdade, ele acaba entrando um pouquinho mais à frente, como um atacante. Inclusive com isso, galera, isso não quer dizer que é ou Pedro ou Gabigol, pra começar. O Vitor Pereira pode muito bem fazer um esquema tático com os 2 mais à frente. É improvável, pela questão que está sendo
né, pensada simetricamente, ocupação do espaço, porque aí exigiria que um ficasse atrás, esse cara tem que fazer muitos movimentos de horizontal, mudaria algumas estruturas, mas nada impossibilita de fato de jogar os dois juntos. Vou dar minha opinião sobre, vai ter uma galera que não vai curtir, não vai gostar da opinião, mas vou dar minha opinião sobre essa relação Gabigol e Pedro. Primeiro, na minha opinião, pra dar certo Gabigol e Pedro juntos, depende muito mais do Gabigol do que do Pedro, tá? Por quê? O Pedro, ele é um jogador de uma característica mais fixa, de uma característica mais... O Gabigol, ele é muito mais multifuncional do que o Pedro. O Gabigol, ele faz muito mais função do que o Pedro. Então, para ambos darem certo, exige muito mais do Gabigol taticamente do que do Pedro. O Pedro fica, em aspas, um pouco mais confortável. Eu acho o Gabigol mais jogador que o Pedro. Contudo, eu acho o Pedro mais centroavante do que o Gabigol. Vamos tentar explicar um pouco isso. O Gabigol, ele é mais completo taticamente do que o Pedro. Em contrapartida, o Pedro, inclusive tecnicamente, na questão de finalização, ele finaliza melhor com as duas pernas. Ele é mais completo do que o Gabigol. Mas para jogo, quando a gente fala de gerar jogo, o Gabigol, ele é mais completo do que o Pedro. O Pedro tem algumas limitações, algumas talvez até por uma questão fisiológica, ele tem algumas limitações. Então, o que o Pedro faz, o Gabigol não faz. O que o Gabigol faz, o Pedro não faz. Se o técnico exigir do Pedro para fazer coisas que o Gabigol faz, não vai rolar. E se o técnico pedir pro Gabigol fazer coisas que o Pedro é capaz de fazer, não vai rolar. Entre elas, você precisa de um jogador para fazer a retenção, você precisa de um jogador que precisa segurar aquela bola para ter a proximidade dos atacantes, né? Então você precisa de mais imposição, você precisa de mais força. Não é o Gabigol que vai te dar isso, é o Pedro que vai te dar isso. Você precisa de mais mobilidade. Você está enfrentando uma equipe que marca individualmente, por exemplo. Então o zagueiro tá lá grudado. Você marcar o Pedro é muito mais fácil nessa questão individual do que você marcar um Gabigol que sai da origem. Pergunta pro Kahneman. Então assim, o cara que quer que o Pedro faça a do Gabigol, que o Gabigol faça a do Pedro, não vai rolar. Porque são atacantes, apesar de fazerem a mesma função em alguns momentos, eles fazem de completamente diferente. Sobre a marcação, porque isso também é exigido. O Pedro faz um modelo de marcação, por ele até ser um pouco mais lento, que ele vai tentar marcar a linha de passe do que marcar o portador da bola. O Gabigol já tem aquela corrida, muitas vezes, que é uma desperdício de energia, né? Burro, né? Porque dá um pique que... se o conjunto não fizer aquilo, ele tá só desperdiçando a energia dele. Ele marca melhor, pede pra ele marcar o portador, ele vai marcar o portador melhor do que o Pedro, e a linha de passe então assim, são jogadores completamente diferentes. Então, inclusive, é por isso que eles podem jogar juntos, na minha opinião, porque eles são diferentes. Se eles tivessem as mesmas características, sobretudo características estas do Pedro, se fossem dois Pedros, seria bem mais complicado. Mas é um jogador, não é à toa que ele faz essas funções. O que acontece que hoje, nesse esquema do Vitor Pereira, o Gabigol ele tá mais próximo hoje de um meia do que de um atacante. É fato que ele tá mais de um meia do que de um atacante. E aí você já começa a mudar um pouco a característica do atleta, onde a condição primária desse atleta é estar mais próximo à área, ser um definidor. A gente cansa de ver vários jogos, o Gabigol nem finaliza. E quando finaliza, ele tem uma finalização, é muito pouco pro jogador que é. Então ele acaba trabalhando mais como um meia do que trabalhando propriamente como um atacante. Ele está mais próximo de fazer uma função de um Arrascaeta, de um Everton Ribeiro, do que propriamente do que ele fazia de um atacante. É óbvio que vai causar desconforto a ele e é óbvio que vai expor em algumas situações. Contudo, há algumas questões que a gente tem que debater. Entre elas, o Vitor Pereira, pelo que a gente tem visto agora, até falado em algumas oportunidades, não é nenhuma surpresa que ele escala alguns jogadores ou escala um time em função do adversário. Se o Vitor Pereira não fizesse isso, seria uma enorme decepção para quem estudou o Vitor Pereira. Para quem não estudou o Vitor Pereira, pode ser que esteja... caramba, estou surpreso, estou abismado. Mas para quem fez um mínimo dever de casa, onde o dirigente do Flamengo tem essa obrigação, não teria uma surpresa por aí. Então, conforme o adversário, ele acha que deve colocar tal jogador, tal, porque faz muito na função do jogo. Pois bem, hoje, se você opta por um ou pelo outro, né, pelo Pedro ou pelo Gabigol, se você tem essa opção, tem que optar por um ou por outro, não colocando os dois fixos, hoje o Pedro larga na frente do Gabigol com milhas à frente, mas muito à frente. Por quê? O Gabigol, o Pedro hoje, ele é o único jogador ofensivo do Flamengo que tem a condição de ser uma descarga dessas bolas que o Flamengo joga o tempo inteiro lá pra frente. Essa rifada, essa ponte aérea que o Flamengo faz, Santos, ataque, Davi Luiz, ataque, ela tem um destino ao Pedro. Se o Pedro não estiver ali e for o Gabigol,
vai ficar pior ainda. Então a condição hoje é o seguinte: a exigência, até por ter o Pedro, passa por um Flamengo que tá fazendo um jogo rústico de ligação direta, onde sem o Bruno Henrique, ele é o único jogador que tem uma capacidade de vencer essa primeira bola. O ataque do Flamengo, por exemplo, na última vez foi Cebolinha, Matheus França e Pedro e Matheus França. É óbvio que essa bola vai pro Pedro. E se fosse Gabigol? Cebolinha, Gabigol e Matheus França, não vai vencer nenhuma. Não tem condição de ter retenção, não vai ter desvio, e o Flamengo tá utilizando muito isso. O Flamengo sempre utilizou essa bola longa, óbvio, com menores proporções, tá cada vez tendo mais bola longa, né, desde os últimos anos pra cá, só que normalmente era com o Bruno Henrique. Vocês vão lembrar várias vezes, Diego Alves, quebrando no Bruno Henrique. Quando era lá com o Hugo, né, no período lá do Hugo, quebrando no Bruno Henrique. Era sempre Bruno Henrique, o tempo inteiro. Quando era necessário ter essa bola longa, né, uma questão mais secundária, sempre o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique era um cara de uma impulsão absurda, que ganha essa primeira bola, e aí isso dava na segunda bola e tal. Agora que tá se tornando até uma condição primária, é o Pedro. Se você tira o Pedro dessa condição, não tem como. O Flamengo, aí mesmo que não tem jogo. Tanto que a gente vê que os lances que o Flamengo tá conseguindo é quando o Pedro vai lá e tal, consegue dominar, aí aparece alguém ou ele desvia, tá sendo por aí. Então hoje o Gabigol sairia atrás por essa condição coletiva. É evidente que reunir talento é o melhor, né? O melhor que você pode fazer é reunir o talento, mas se não pode, eu acho que Pedro e Gabigol são jogadores diferentes para circunstâncias diferentes, onde a exigência tática e técnica, dependendo da função, são completamente diferentes. São absolutamente diferentes, na minha opinião. Isso até mesmo por isso, né, reforçando, acho que os dois puderam jogar juntos, principalmente por causa do Gabigol, que é onde ele teve que se desdobrar um pouco mais. Pro Pedro é um pouco mais confortável, porque a exigência a ele é muito menor. Existe muito mais exigência, muito funcional ao Gabigol. Vamos ver qual será a opção do Vitor Pereira. Não podemos nos surpreender se o Vitor Pereira, cada jogo ou a cada momento, optar por um ou por outro para fazer aquela função mais à frente. Agora, será que ele vai criar um mecanismo para ter os dois, mas para que não adianta também colocar os dois e o Gabigol ter que fazer centenas de funções para confortar apenas um lá na frente? Vamos ver as respostas do futuro. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.